Agora que você já aprendeu os 5 pontos ou os 5 passos de como executar a sua atuação em PSP, nós vamos agora para o plano de ação. Como que eu vou colocar em prática essas 5 habilidades que eu acabei de aprender? Para você fazer o seu plano de ação, é importante ficar atento a 3 itens: escutar, observar e se aproximar. Escute o que está acontecendo. Observe a cena e depois se aproxime das pessoas. Entenda que no seu plano de ação, você precisa ir com 2 sacolas. Uma sacola que vai conseguir atender e a outra sacola que vai ser rejeitado, porque você precisa dar à pessoa a autorização ou a liberdade de escolher se ela quer ou não ser atendida naquele momento. Não seja invasivo. Entenda que a pessoa está em sofrimento, mas ela continua nas suas faculdades mentais de fazer escolhas. No seu plano de ação, vá com essa disposição de ser acolhido e também de ser rejeitado. Isso é fundamental. Mas observe também a cena. Entenda se aquele ambiente ali é um ambiente onde a pessoa vai conseguir falar sobre algum assunto ou sobre o socorro que você vai prestar naquele momento específico é só um socorro social. No seu plano de ação, uma outra coisa importante também é você se despir das suas prioridades e dos seus preconceitos. Não queira vender verdades absolutas. Não queira vender as suas crenças para outras pessoas. Respeite o espaço da outra pessoa. No seu plano de ação, você precisa ir com a sacola limpa. Despida de qualquer tipo de preconceito. Todos nós temos preferências e tá tudo bem. Mas a partir do momento que eu me coloco numa posição de prestar socorro para alguém, eu preciso sim me despir de preconceitos, de crenças e de verdades absolutas. Acredite, as pessoas não perdem a sua autonomia. E mesmo em um momento de dor, elas precisam ter suas crenças e sua cultura respeitada. Fique atento ao se aproximar de alguém. Respeite o espaço físico de uma pessoa. Eu gosto muito de dizer que entre eu e você tem um braço de distância. Eu permito que você se aproxime de mim, mas sem me desproteger. Não toque nas pessoas, não se aproxime tanto das pessoas ao ponto dela se sentir desprotegida ou invadida. O seu plano de ação, ele é fundamental para que você consiga executar ali os 5 passos, os 5 pontos do PSP de maneira efetiva. E agora que você está com o seu plano de ações em mãos ou na mente, né? O que não fazer? O que não fazer em primeiros socorros psicológicos? A primeira coisa, o que não fazer? Não julgar. Você não é juiz da vida de ninguém. Não diminua o sofrimento das pessoas. Não fale para a pessoa, você é tão jovem, por que está sofrendo? Ou você é tão bonita. Falas que diminuam o sofrimento das pessoas. Tem 2 itens que eu falo que a gente não utiliza em PSP. Estatística e direito. A gente não pode dar uma nota ou uma estatística sobre a possibilidade ou o grau de sofrimento de alguém. E a gente também não é juiz para legislar se aquela situação é certa ou errada. Talvez você atenda uma pessoa que está em luto porque o seu cachorro morreu. E você nem concorde com aquele sofrimento inteiro. E está tudo bem de você não concordar. Mas você não pode vender esse seu não concordar para outra pessoa. Nós não trabalhamos com direito e nem trabalhamos com estatística. Respeite o espaço das pessoas. Não julgue as pessoas pelo seu óculos. O que não fazer em PSP? A primeira coisa é não julgar. E a outra coisa que eu não devo fazer em PSP? É avançar. Avançar um espaço que a pessoa não me deu. Não faça perguntas intrometidas sobre a vida da pessoa. Não avance espaços que a pessoa não permitiu que você entre. E se por um acaso essa pessoa te contar coisas da vida dela, não queira tirar benefícios dessa informação que você recebeu no momento que a pessoa estava vulnerável. É importante que você tenha ética e guarde um pouco as suas motivações. Não utilize desse momento de vulnerabilidade para pedir dinheiro para as pessoas, para oferecer serviços seus particulares ou para se beneficiar de alguma forma. Você precisa ser ético e neutro para oferecer primeiros socorros psicológicos. Cuidado com aquilo que você vende também para as pessoas. Não venda falsas esperanças. Não diga para a pessoa que o ente querido vai ficar bem, quando na verdade você já teve a notícia de que ele faleceu. Não venda para a pessoa falsas esperanças de que tudo vai ficar bem ou de que tudo vai se resolver, porque você não tem esse controle.
Então você já entendeu o que você não pode fazer em PSP. Não invada o lugar das pessoas, não aproveite da vulnerabilidade das pessoas e muito menos seja antiético ao ponto de deixar aquela pessoa revitimizada, oferecendo informações que você obteve porque ela estava vulnerável. A ética e o amor ao próximo envolve proteção. Eu brinco que eu quero ter amigos que protejam a minha nudez. É importante ter do lado pessoas que possam te proteger quando você estiver exposto. Seja um amigo que proteja a nudez da pessoa. Seja uma pessoa que ampara outras pessoas. Fique atento a esses pontos do que você não pode fazer em PSP. Fique atento ao seu plano de ação. Fique atento aos 5 passos, aos 5 pontos da PSP. Se você chegou até aqui, você já é um socorrista. Você já sabe como utilizar os 5 pontos do PSP. Você também já sabe o que você não pode fazer. Você também já entendeu quais as habilidades comportamentais você precisa. E agora, como exercer o papel, ou a atuação em PSP? Em quais locais ou em quais momentos eu posso exercer essa habilidade? A primeira coisa que você precisa entender é que os PSPs, eles não são a primeira coisa numa situação de crise. A primeira coisa numa situação de crise é estabilizar o paciente. Se o paciente viveu alguma coisa que demanda cuidados médicos, ele precisa do cuidado médico imediato. Por exemplo, uma mulher que é violentada. Ela não precisa falar sobre a violência em primeiro lugar. Ela precisa imediatamente ir para a unidade de saúde e tomar medicações para evitar com que ela tenha danos maiores no seu corpo. Uma pessoa que acabou de sair de um incêndio, ela precisa imediatamente ir para uma unidade de saúde e verificar como está a situação pulmonar dela. Os PSPs, eles podem ser aplicados até 72 horas depois da situação de crise, da situação de trauma. Entende-se como crise qualquer situação que possa desorganizar uma pessoa ou tirá-la do seu estado natural. E aqui a gente não pode usar o nosso juiz de valor. Vamos pensar numa pessoa que tem um abrigo de animais e aquele abrigo por algum motivo pegou fogo. E você não dá tanta importância para animais assim. Se você quiser amparar aquela pessoa, você vai precisar guardar o seu juiz de valor, porque aquele abrigo de animais é tão importante para a dona daquele abrigo quanto um orfanato para uma pessoa que fundou um orfanato. Então, nós não podemos avaliar sobre o nosso juiz de valor se aquele sofrimento é certo ou errado. A gente precisa aprender a acolher a pessoa com aquilo que ela nos traz. Em primeiro lugar, então, nós vamos estabilizar o paciente. Se ele precisar de cuidados médicos, ele vai ser enviado para uma unidade de saúde. E em segundo lugar, nós não vamos usar o nosso juiz de valor para categorizar o sofrimento daquela pessoa. Então, no momento que você se dispor a exercer o papel de um socorrista, de um cuidador que vai utilizar de primeiros socorros psicológicos, tenha uma postura acolhedora. O nosso corpo fala. É importante a gente entender que a gente mente com a boca, mas a gente não mente com o corpo, não. Acolha aquela pessoa. Olhe para ela como um humano que precisa de um outro humano para ser cuidado. Tenha habilidades conversacionais. A forma que você se comunica vai ser fundamental para você conseguir estabelecer uma conexão com aquela pessoa. Se você estiver atendendo uma pessoa que por um acaso falar em língua de sinais, procure um intérprete. Não queira fazer mímica ou gesto invadindo o espaço daquele deficiente auditivo. Se você está atendendo uma pessoa que é menor do que você ou está numa cadeira de roda, tente ficar na altura daquela pessoa, acolha o outro. Se você for atender uma criança, utilize uma linguagem que aquela criança consiga entender o que você está falando. Treine as suas habilidades conversacionais, treine as suas habilidades de acolher as pessoas. Invista maciçamente em treinamento. Invista constantemente em aprendizado e você vai conseguir ser efetivo e eficaz naquilo que você está se propondo a fazer. Se prepare, cuidar de pessoas envolve sacrifício. Afinal, é justo que muito custe aquilo que muito vale. E vidas valem muito.